Bom dia, ouvintes do programa One Essencial. Mais uma segunda-feira, eu aqui, Angélica Domingues, com vocês, arquiteta do método, e hoje, junto com a segunda CEO do Instituto One, que vai trazer questões muito interessantes sobre empreendedorismo e educação, já contando para vocês que a rádio, o programa, né? Na verdade, o Essencial, ele faz parte da Rádio Empreendedora, um canal fantástico que fala sobre empreendedorismo de vários níveis. Fala sobre inovação, tecnologia, e aqui no programa o Essencial, nós falamos de empreendedorismo feminino. O que é que as mulheres estão fazendo aí no mercado de trabalho, como empresárias, na área de negócios ou nos seus projetos? Hoje, o tema do nosso programa, ele vai falar sobre educação e empreendedorismo. Por que educação? Porque tudo é aula, né? Então, todos os dias nós ensinamos e também aprendemos alguma coisa. E existe um mercado disponível para quem quer desbravar dentro da área educacional, que chega desde a escola formal, a escola técnica, as escolas de reforço, projetos especiais, até questões de escolas à distância. E para conversar um pouco com a gente sobre esse tema, eu trouxe aqui uma convidada super especial, é a Maurisa Lima, e ela está falando com a gente direto lá do Paraná. A Maurisa é uma gestora de alta performance na área de educação e ela tem contribuído muito com projetos e com desenvolvimento de recursos na área educacional. E eu vou ler um pouquinho a mini bio dela para vocês. Ela é líder educacional estratégica, com ampla experiência em gestão pública, ex-dirigente municipal de educação de Umuarama, de 2018 a 2024, onde liderou a implementação de políticas educacionais inovadoras que resultaram na melhoria do IDEB municipal no pós-pandemia e no selo Ouro do MEC, no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada com 100 pontos. No mesmo período, fui membro atuante da diretoria da Undime, representando e defendendo os interesses da educação municipal em nível estadual e nacional. Participou do CONAI 2024 em todas as etapas, na etapa federal, e pôde votar nas principais políticas educacionais que farão parte do próximo Plano Nacional de Educação. Foi gerente executiva da unidade do SESC Moarama e é uma pessoa incrível que vai trazer uma visão inovadora e de alta performance e gestão na área educacional. Bem-vinda, Maurisa, ao nosso programa. Obrigada, Jéssica. É uma honra estar aqui com você. E com todo esse currículo, eu quero que você conte para gente. Quero não, eu estou convidando você a contar para gente como você chegou nessa questão de alta performance e onde as competências empreendedoras estiveram mais presentes na sua jornada. Bem-vinda. Olá, Angélica, todos os ouvintes da Rádio ONU, um prazer estar aqui com vocês, né? Agora, dentro dessa jornada que a Angélica me convida a contar a vocês, estamos hoje sócia para trazer essa questão, essa visão educacional para qualquer tipo de empreendedorismo, né? Em todos os processos acontece o processo de ensino e de aprendizagem, e é com ele que conseguimos aí elevar qualquer trabalho e formar qualquer equipe. Como que eu cheguei nessa trajetória, né? Eu sou professora por formação em letras e pedagogia e sempre trabalhei na minha área, porém sempre gostei muito de escrever, que foi a minha motivação para fazer letras e sempre quis ser jornalista. Então, escrevi, fui correspondente de vários jornais aqui da cidade, da região e concomitantemente trabalhando com a área de educação. No SESC, eu tive uma jornada bem longa, de 20 anos, no qual 8 anos eu trabalhei com a coordenação de educação e cultura, promovendo ações, eventos na área de educação e cultura. E depois fui gerente executiva da unidade por 12 anos. E o Sistema S é um sistema que sempre está à frente do seu tempo, né? Então, nós tivemos muitas capacitações, muitos treinamentos na área de liderança, de empreendedorismo, algo que eu sempre gostei muito, fora a formação. Além da minha formação na área educacional, eu busquei ali
ali vários MBA na área de gestão de pessoas, gestão de negócios, marketing, enfim, sempre estudando para chegar nesse nível que estamos hoje aí de trabalho. E também aí depois a gente vai para uma outra área na área pública. Angélica, não estou te ouvindo, acho que seu microfone está fechado. Verdade, a gente abre e fecha o microfone, né? Vamos lá, programa ao vivo, é isso aí, ao vivo e gravado. Você trouxe um ponto bem interessante aqui para a gente falar com os nossos ouvintes. Nós temos empreendedoras, aqui o empreendedorismo é visto como uma atitude, um comportamento, e no nosso caso já somos empresários, porque temos a nossa empresa, mas sobre o empreender naquilo que você gosta e estudar sempre para isso, né? Principalmente na área de educação. Traz um pouco essa reflexão para a gente. A pessoa tem que ter minimamente uma identidade com aquilo que ele vai trabalhar, né? Seja ele o empreendedor, o dono do negócio, seja ele trabalhando em alguma instituição. Porque se você não tiver essa identidade, tudo fica mais difícil. Então, você tem que gostar, tem que se identificar, buscar primeiramente isso, com o que eu me identifico, o que me realiza, o que faz sentido para mim na minha vida. E o mundo é muito dinâmico hoje, mais do que nunca. Então, nós precisamos sempre estar nos atualizando, buscando essa informação. Nem sempre você precisa fazer uma formação formal, entrar num MBA que tem uma longa duração, no mínimo 360 horas, mas você tem cursos rápidos, a leitura é obrigatória, né? Então, nós temos que estar sempre nos informando sobre tudo. Até hoje, com esse mundo da IA, nós temos que saber fazer as perguntas para ela. Então, para eu saber fazer a pergunta e saber se ela me deu a resposta correta, eu preciso entender minimamente daquilo que eu estou perguntando, para poder depois transcrever e repassar essa informação. Então, o estudo, ele é constante, né, Angélica? Sim, com certeza. E eu queria, desenvolver aqui com você um ponto muito específico. Eu também, aqui do meu lado, estou em São Paulo, né? Fiz uma faculdade de ciências sociais, enfim, eu fui estudando muitas coisas. Fiz ciências sociais, fiz pedagogia, depois fiz arte, fiz um mestrado em tecnologias inovadoras da educação, fiz especialização em neurociência, enfim, fui estudando e estudo até hoje. A minha última aventura agora, que ela está em curso, é uma faculdade de terapias integrativas, aí para melhorar a condição minha essência interior e ajudar as pessoas a se curarem de algumas coisas. Mas nesse movimento de você estudar, não estudar, ninguém ensina lá nas cadeiras acadêmicas e nem nos cursos e às vezes nem nas mentorias como que a gente faz para empreender na área educacional, o que é legal, o que prospera, quais são hoje as oportunidades de negócio que a gente tem dentro da área educacional. Bem, Angélica, os bancos acadêmicos, eles nos dão uma visão geral, né? Então, tem muita coisa específica que nós vamos aprender aí no mercado. E hoje, dentro da área de educação, nós temos um leque grande, né? Algumas demandas, principalmente até associadas às questões das necessidades das famílias. Por exemplo, um déficit que tem no público e que o privado pode aí ofertar é a escola de tempo integral, por exemplo, né? Você pensa em escola de tempo integral só lá no público, mas não, é uma demanda muito grande, porque os pais trabalham e precisam que os seus filhos estejam, primeiramente, em segurança e sendo bem desenvolvido. Hoje, a educação ela tem um currículo muito intenso e extenso também. O que fica difícil trabalhar outras perspectivas, outros desenvolvimentos desta criança no período regular. Então, num contraturno, você tem o que é chamado de base diversificada, onde você pode trabalhar esse aluno integralmente. A música, a robótica, a leitura, enfim, tudo isso você consegue colocar, né, na base diversificada, o esporte, no projeto de contraturno. Então, é uma demanda muito rica, né? Os pais, às vezes, querem que o filho faça uma segunda língua, quer que ele
que ele aprenda uma informática mais técnica, quer que ele faça um esporte, quer que ele faça música, tudo isso numa escola de tempo integral você pode englobar. E você facilita a vida das famílias e desenvolve essa criança, e essa criança está segura e sendo bem trabalhada numa escola de tempo integral, por exemplo, né? É Pode uma ser uma da. escola de contraturno também, né, Maurisa? Em que você não oferece a jornada básica, né, as disciplinas, e você oferece essa, essas opções diferenciadas aí que ajudam na formação da criança, né, do adolescente, enfim. Isso mesmo, Angélica, porque às vezes também fica pesado para o pai, a criança ela pode estudar numa escola pública em um dos períodos e ir para um projeto como esse de contraturno, em que você pode embasar as atividades do projeto nessa grade curricular de uma escola de tempo integral dentro dessa base diversificada, por exemplo. Esse é um excelente nicho de negócio. Na área da educação infantil, mais ainda, porque as creches em tempo integral também é um déficit muito grande no público. E os pais precisam deixar, e essas crianças menores têm, os pais têm mais dificuldade de encontrar cuidador, né? E principalmente deixar com um irmão mais velho, alguma coisa nesse sentido, ou deixar sozinho, que às vezes é uma opção do pai para uma criança adolescente, para um pré-adolescente, mas para uma criança pequena não é possível. Então, também a demanda ali na educação infantil. Perfeito. Fora a questão da escola, que outras oportunidades a gente tem na área de gestão, de empreendedorismo? O que que você consegue trazer aqui para a gente? Além do que nós falamos da atualização, né, constante, de estarmos sempre atualizados, buscando o que, que tem aí no mercado, leituras, e tem muito. Hoje, pela internet, você consegue pesquisa, nem precisa comprar livros, mas pesquisar onde é certo, né, Angélica? Vamos pesquisar ali no Google Acadêmico, vamos buscar informações científicas sobre tudo isso. Você tem que estudar principalmente o mercado, onde você está e qual a demanda reprimida que tem nesse ambiente, nesse espaço onde você pretende abrir seu negócio. Então, assim, uma das grandes estatísticas do Sebrae, por exemplo, de em pequenas empresas que fecham, é a falta do planejamento. Vou dar um exemplo fora da educação. Por exemplo, aquele período que tinha muito aqueles sorvetes italianos, né? Que você quer sorvete rápido, é um investimento relativamente pequeno. Você compra a máquina, um espaço pequeno ali, uns banquinhos, resolve. Só que a pessoa não faz o cálculo mínimo de quantos sorvetes ele tem que vender para ele pagar o financiamento da máquina, o aluguel, a sua energia, né? Os alvarás. Então, é esse planejamento. E se naquela demanda, naquela região faz muito frio, faz muito calor, o que tem sorveteria maior próxima, não tem? Então, assim, esse mapeamento, esse estudo do ambiente para você abrir um negócio, né? E você tem entidades, temos eu e a Angélica, que pode colaborar com você nesse sentido, mas esse estudo prévio é fundamental para qualquer tipo de negócio. Bacana. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com a palavra, já fazer o agradecimento aos nossos apoiadores. São três empresas de três mulheres, né, que apoiam aqui o nosso programa, o An Essencial. O programa ele nasceu para trabalhar a essência feminina e a primeira empresa colaboradora é o nosso instituto, o Instituto An, que traz bastante contribuição aqui para o nosso projeto. O próximo apoiador é a ABC Editora, que publica livros com liberdade e essência. E o Grupo AB, que também é uma mulher empreendedora e que oferece serviços de terceirização na área de limpeza e segurança. Então, os nossos três apoiadores, o nosso muito obrigado. E aproveitando que você está trazendo essa questão de quantas oportunidades nós temos aí na área de educação, eu quero até trazer junto com você que o Instituto One, falando do nosso, é, o nosso projeto, ele tem um olhar bem amplo sobre essa questão educacional, né? Por um lado, a Maurisa trazendo todo esse conhecimento do movimento da gestão educacional, dos ajustes de políticas públicas, a questão da legalização, a questão da institucionalização e projetos
onde também tecnologia fazem parte, e tem a parte do mais empreendedora, que é para quem está no empreendedorismo digital, é um coach, uma mentora, um palestrante, e está com dificuldade de montar o próprio projeto, fazer esse planejamento de posicionamento estratégico. O Instituto está aí para fazer essas duas coisas. Seja a operação de um projeto educacional em que você tem professor, aluno, gestão, você tem prédio, você tem investimento, ou se você está no digital com soluções aí, desde cowork, metaverso, enfim. É, Agora eu vou voltar para você, Maurisa. Olha só. Nesse contexto que você vive já educacional há bastante tempo, hoje, quais são os quatro segredos ou quatro dicas que você gostaria de compartilhar aqui com o público sobre para chegar até onde estou, ou faça isso, deixe de fazer aquilo, ou evite fazer outra coisa, para que você consiga ter sucesso neste ambiente de gestão e empreendedorismo, educacional. Nossa, hoje está travando a língua, né? Ainda bem que os ouvintes sabem que é segunda-feira. E Nosso feriado. é isso aí. Vamos que vamos. Bora. Bem, vou pegar essa dica agora, né? Do estudo que nós falamos constante, deixarmos a nossa mente ativa é igual atividade física. Quando a gente pega ritmo, eu falo que é ritmo de estudo. Então, quando a gente para, digamos que a gente no final do ano você abandona livro, estuda ali, para você voltar a pegar um livro firme e terminar, demora. Assim como se você, quando você foge da academia, para você voltar, demora mais ainda também, você tem essa dificuldade. Então, essa atualização constante, eu acho que seria a primeira dica, né? O cuidado com você, com a sua vida, você tem que estar bem, primeiramente, para poder saber o que você quer, e buscar essa atualização, buscar essa transição. Às vezes você é uma profissional do direito, uma profissional da saúde, e você quer levar mais informações, como que eu monto um curso, como que eu monto. Então, buscar ajuda com profissionais, sempre orientação profissional para fazer. A gente tem muito boas ideias, todo mundo tem boas ideias, tem muita iniciativa, tem boa vontade, só que só isso não basta. Tudo requer um estudo, tudo requer um planejamento, tudo requer um pensamento, uma análise, né? Nós profissionais, mulheres, eu sempre brinquei, eu trabalhei, igual eu falei, no SESC, fui gerente por 12 anos, e era um mundo muito masculino. A mulher, ela tem que provar duas vezes. Ela sempre tem que provar mais que o homem do que ela é capaz, de que ela pode, mas não numa competição, né, de que ela é melhor do que esse homem, mas sim que ela é tão capaz quanto que ela pode. Nós não podemos deixar de lado o nosso lado, também o cuidado, o lado feminino, o lado do autocuidado, o lado da família, o lado materno, o lado esposa, o lado namorado, namorada. Então, tudo isso a gente tem que tentar conciliar. A mulher é multipotencial mesmo, né? Tem tantos lados que a gente tem que dar conta, e é comigo, é com você e com quase todas as mulheres mais novas, as mais experientes. A gente tem infinitas dimensões aí que a gente tem que responder e ser feliz, né? Principalmente se realizar, ter sucesso. Pensando nesse movimento, Maurisa, da questão educacional, eu vou trazer aqui um depoimento de uma amiga que ela nunca imaginou que ia fazer algo educacional tão importante, e ela abriu na própria casa dela, ela tinha um espaço, ela começou a reunir crianças para fazer atividades lúdicas. E depois de 5 anos tinha virado, por exemplo, o principal centro lúdico da região, né? Então, como que as pessoas podem, de forma simples, começar os seus próprios negócios? Porque uma coisa é fato, as áreas de educação e saúde são as duas áreas que têm mais oportunidades de ganho de ensino em todos os níveis. Então, como que a gente pode ajudar essa empreendedora que está nos ouvindo e que, opa, peraí, o que é isso que elas estão dizendo? Porque é o que eu comecei lá no início do programa. A gente sempre ensina e sempre aprende todos os dias, né? Desde amarrar tênis, a gente aprende coisas novas no digital, coisas novas com amigos, numa conversa com pessoas mais experientes.
Então, como que a gente pode, com coisas pequenas, vir para este lado de empreendedorismo na educação? Tem uma frase de um coach que eu gosto bastante, que é: o feito é melhor que o perfeito. Então, às vezes, a gente fica esperando ficar perfeito, né? E não fica nunca. E eu colocaria também que o pequeno, para começar, é melhor que o grande. Então, comece pequeno, comece com o que tem, com o que dá, para depois você pensar em crescer e escalonar. Você tem que ter isso planejado? Tem. Só que hoje, em administração, você já não fala mais tanto em planejamento de curto, médio e longo prazo, porque o planejamento de longo prazo, com essa aceleração das mudanças, ele nem sempre ele funciona. Você tem que ter ele pensado, planejado? Tem, né? Mas você tem que ter uma estrutura para poder ir readequando tudo isso. Mas comece. Né? Comece com o que você tem, comece na sua casa, comece, né? Você quer trabalhar o projeto de contraturno? Esse é um grande exemplo que a Angélica deu, né? Então, o que que eu vou trabalhar? Mas trabalhe bem, né? Desenvolva essa criança, vá buscar o que que precisa, vá buscar o que que é essa base diversificada. Olha, eu consigo na sala da minha casa colocar a sala de estar na sala de jantar, e a sala de estar é a minha meu atendimento com as crianças, minha varanda, vou fazer o espaço lúdico. Então, você já se livra de um aluguel, de água, luz, né? De tudo isso. Ali vai crescendo, aí beleza, você vai indo para um espaço maior. Não, mas eu quero montar uma estrutura imensa, eu gasto um recurso muito grande, você, né, não sabe se vai vir. Então, o feito é melhor que o perfeito. Comece, só comece. Essa frase, ela é tão simples, mas ela diz muito, né? E eu estava lembrando do início do Instituto One, que era um cliente indica, você tem outro cliente, aí você começa a ter uma questão de contabilidade, porque você está faturando acima do que a média do que a lei permite, aí você faz uma readequação e vira uma empresa maior, muda o tamanho do escritório, e aos poucos vai mudando o tamanho do equipamento e aos poucos vai chegando num estado, no outro, vai saindo para fora do Brasil. Então, enfim, esse movimento do menor para o maior, do simples que resolve, né? Aquilo que é uma dor de alguém, é um problema e você sabe resolver com qualidade. E principalmente ter muita atenção sobre, não é sobre muitas vezes o que a gente acha, mas é sobre o que as pessoas precisam. Eu também já vi muitos projetos fantásticos não darem certo porque eles tinham uma concepção, uma construção muito bacana, mas ninguém comprou, ninguém precisava daquilo. Então o projeto acaba ficando fraco, as pessoas não acreditam e ele vai tendo que ser ou transformado, ou ele tem que ser encerrado mesmo. Então esse é um ponto bem interessante, né? Olha só, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Deixa pro nosso ouvinte, para esta mulher empreendedora, ou quem está nos ouvindo, três dicas de sucesso na área educacional. Vamos lá, né? Primeiro você tem que entender de educação. Então, vai buscar entender, você tem vários sites aí por mais que seja política pública, mas a particular, ela também, ela parte da política pública, né? Então, vamos entender o que é cada uma delas, o que é BNCC, o que é PCNs, são os parâmetros curriculares nacionais, a Base Nacional Comum Curricular. Vamos entender de educação, vamos conhecer, né? A segunda dica, principalmente conhecer o nosso espaço, conhecer quais as demandas, converse com escola particular, converse com um gestor de escola pública, converse com as pessoas, converse com os pais, com as mães, com os vizinhos da escola. Olha, eu vejo tal coisa, eu acho que tinha que ser assim. Então, faça aí essa sondagem, analise e principalmente analise se é o que você gosta, porque trabalhar com educação, primeiramente, você tem que gostar muito. É uma missão. A gente brinca que a gente não dá aula, a gente vende aula, né? Nós temos ali o nosso valor como professor, mas dentro daquilo que nós colocamos no início, que você tem que ter essa identidade, você tem que ter sim, você tem que gostar. E o processo de ensino e aprendizagem, ele cabe, igual eu falei, em vários ambientes, ele cabe em todos os ambientes que ele acontece, porque onde tem pessoas você tem essa troca, você tem essa relação, né? Então, nós temos aí Vygotsky que trabalha muito essa questão da mediação. Então, as etapas, vamos
estudar as etapas de conhecimento dessas crianças, enfim. Estudar. Eu acho que essa é a maior dica, estudar aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer empreender. Tem muito campo aí na área de educação. Bacana, já quero deixar aqui registrado para os nossos ouvintes que esse programa também está sendo gravado, vai para um YouTube Cast em breve, e os contatos da Maurisa e os meus, aqui do Instituto One e do programa One Essencial também estarão nesse vídeo. Mas, Maurisa, quero te convidar para você deixar seu contato, rede social e deixar sua mensagem final aqui para gente. Né, estou no Instituto ONU junto com a Angélica, né? Pode nos seguir lá, né, Angélica? Colocaremos tudo lá. Meu contato, para quem quiser falar comigo diretamente no WhatsApp, é 44, né? Meu DDD 998228343. Perfeito. Empreendedoras, empreendedores, empresários, empresárias, vocês podem entrar direto em contato com a Maurisa, que ela tem aí uma expertise incrível, até de análise de dados, acompanhamentos e ferramentas para todos os negócios da área educacional. Entre em contato com ela. Vou aproveitar, deixar as redes sociais do Instituto. No Instagram é os arroba, né, sou, S-O-U, One, oficial, sou One Oficial. No LinkedIn como Angélica Domingues, arquiteta do método. E também no YouTube a gente tem a One.métodos, que é o canal que o videocast vai estar saindo em breve. Quero desejar a todos uma excelente semana. Esse programa também vai ser reprisado durante a semana, agradecendo esse tempo precioso de escuta dos nossos ouvintes, desejando que todos escutem todos os programas da Rádio Empreendedora, porque são incríveis, e dizendo que na próxima semana a gente se encontra. Até mais, pessoal. Boa semana e bom trabalho e muitos sonhos realizados aí para vocês. Tchau, tchau. Gente.